uma semana inteira nós não teríamos tempo para, vamos dizer, focar em cada item importante. O que nós vamos fazer é um overview, uma visão panorâmica sobre a integridade para motivar os estudantes a entenderem um pouco mais do tema, se interessarem, talvez estudarem mais, quem sabe. Então, depois eu vou falar mais, mas eu acho que devia passar a palavra aí para a Beatriz. Muito obrigada, Lapa, por ter aceito esse convite. Para a gente é uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá, Beatriz, você leu o artigo de quem? O artigo, aquele que é o mais clássico, né, que acabou ficando mais debatido, do Gautret, não sei se é exatamente assim que pronuncia. Gautret. Bem, eu acho que bom dia para todo mundo. Eu queria começar dizendo, eu sou Beatriz, eu sou antropóloga, né? Então, para mim, isso tudo aqui é muito novo. Eu sou doutoranda do IMS na área de Ciências Humanas e Sociais, sou orientanda do professor Rogério Azizi, e esse mundo todo da saúde global é todo muito novo para mim, assim. Então, tudo aqui costuma ser muita novidade, a disciplina é um desafio no bom sentido. E ler, assim, considerando os outros textos da disciplina que eram mais sobre discussões, foi um desafio muito interessante para mim, quando eu escolhi o texto, né, enfim, não tinha ideia de que seria esse novo desafio. Então, acho que as minhas considerações precisam ser levadas em conta de que foram poucas vezes na vida que a gente se deparou, né, enfim, tive que me deparar para fazer criticamente uma análise de um texto que seja, né, um estudo clínico, enfim, muito menos nessa conjuntura. Então, eu trago algumas reflexões, como a professora Anete pediu para a gente fazer, não só uma leitura, né, do que o texto trazia, mas sim, enfim, algumas considerações. Bem, esse texto foi um estudo não randomizado, feito na França, que foi, enfim, tema de muita polêmica, né, e ele afirma com uma amostra, mesmo com uma amostra muito pequena, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, principalmente junto com a azitromicina, né? Então, o texto é interessante porque ele começa reforçando essa necessidade urgente da gente ter um medicamento que trate efetivamente a Covid-19. E isso vai continuar aparecendo, eu acho que também, né, provavelmente ouvindo o professor falar agora, também provavelmente uma das grandes questões que a gente permitir, né, que evidências muito pequenas sejam consideradas suficientes e que tenham esse efeito mundial, é a situação que a gente vive, né? A gente considera a produção brasileira de cloroquina, o presidente levantando a caixa de remédio como se fosse, né, algo a ser adorado e admirado. O trabalho cita alguns estudos prévios na China com a hidroxicloroquina, principalmente in vitro, considerando, né, que isso seriam indícios de que poderia, sim, ter uma importância grande esse estudo. Os resultados eles são apresentados a partir de 36 casos, né? Eram 42, mas teve paciente que morreu, teve paciente que foi para UTI, paciente que deixou o hospital, e eu acho que aí acho que um ponto muito interessante para a gente discutir, porque, bem, o que morreu foi só excluído do estudo, como se, né, então não faz mais sentido para a gente. De todo modo, eu acho que a conclusão, né, do artigo, que repete, né, que pela urgência da descoberta, e eu acho que eu reforço isso porque deve ser levado em consideração, eles divulgam esse artigo a partir dessa amostra muito pequena e afirmam que 100% dos pacientes tratados com hidroxicloroquina e azitromicina foram curados em 3 a 6 dias. E 57 só tratados com hidroxicloroquina e 12% do grupo de controle curado nesse período, né? E a partir disso, os autores afirmam que não só, né, sugerem que sejam protocolos de tratamento no mundo inteiro, a partir desses 36 casos, mas também que a gente tem que pesquisar se é possível já usá-los de forma preventiva, né? Então, as conclusões elas são muito categóricas nesse sentido. E o estudo, enfim, deixa passar ali claramente um aspecto muito importante que é o risco, né? Os efeitos colaterais, o risco, esse paciente que morre, ele é excluído porque não deve ter nada a ver com a gente. Os 3 que foram para a UTI também são excluídos porque perdemos, já não dá mais para analisar. O que teve náusea e saiu não parece ser um efeito colateral, né, importante, só tira do estudo também.
E a gente sabe também, né, que tem muitos estudos que mostram nesse período que mesmo sem nenhum medicamento, a maioria das pessoas teria já uma carga viral controlada, né? Então, essa análise desse grupo de controle também me parece muito problemática, né? Tem ali algumas apontamentos que dá para perceber que... desculpem, uma bolinha do gato rolou na mesa. Que a gente pode perceber que, na verdade... tem muito mais me parece, né, muito mais uma tentativa de provar o argumento e provar o ponto do que necessariamente um estudo que, né, siga o mínimo do que é importante em termos de protocolo, de segurança e todas essas coisas. E o que mais me impressiona, né, assim, realmente sendo de fora da área, é o grau da generalização. Então, quando a gente olha, né, esse estudo, outro estudo também feito com 80, né, que depois foi feito com 80 participantes, quando a gente olha de fora, né, e percebe o impacto que isso tem nos protocolos de tratamento no mundo todo, chega a ser realmente muito assustador, né? E enfim, tem algumas considerações, mas acho que essas são as principais que me chamam a atenção. Também fui a um outro artigo, uma resposta publicada, né, no mesmo International Journal of Antimicrobial Agents, que também discute, né, a validade desse artigo, discute a falta de evidência de ser in vitro, né, o uso as pesquisas sobre o uso da hidroxicloroquina, e aí você pula de uma conclusão in vitro para uma conclusão que, sem dúvida, deve fazer bem a humanos. E essa questão, né, de não só de curar a Covid-19 e toda a discussão ser sobre a cura, né, e não sobre os efeitos colaterais, o que poderia ter de outcomes, né, nesse sentido, é muito, realmente, enfim, me soa muito preocupante mesmo, né, principalmente considerando o quanto a gente, né, passou a receber kit Covid, e todas essas coisas passaram a ser manipuladas no mundo todo. Enfim, me chamou também a atenção, e aí acho que também pensando nisso para trazer para a discussão, a fala do nosso presidente ontem, na posse do primeiro-ministro da Saúde, agora que é empossado por tempo no cargo, né? Que ele diz que hoje os estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso fosse ministrada cloroquina, né? E aí ele fala, enfim, que estudos são esses, falou isso na posse ontem, e que a decisão não foi da cabeça dele, que ele passou a defender a cloroquina pautado por médicos no mundo inteiro, que as pessoas não tomaram o remédio do Bolsonaro, mas tomaram o remédio que tinha. E ele parabeniza toda a classe médica, em especial os que ministraram a hidroxicloroquina, né? Então, assim, reforçando o desafio dessa disciplina, de entrar em contato com essas discussões, eu acho que, para mim, depois voltar e ver essa fala foi muito interessante, porque, de fato, pode ser que haja um estudo em algum lugar que diz que as 30%, assim, ele não cita, mas pode ser que exista um estudo, né? E aí generalizar que existe um estudo para virar uma bandeira política e provavelmente a gente teria a mesma quantidade de erros, né, crassos de metodologia, de ética, enfim. Acho que era isso que eu tinha preparado. Excelente, excelente, Beatriz. Deixa eu só dizer uma coisa importante que eu não falei. Esse tópico de integridade ele não é da área de saúde, tá? Ele é um assunto extremamente transversal para todas as áreas de pesquisa. Quem começou essa área na UFRJ foi o pessoal da COP, da engenharia, né? Watanabe, que talvez alguns de vocês conheçam, Edson Watanabe, que foi, inclusive, diretor da COP, foi a pessoa que trouxe essa discussão. Eu vou demonstrar isso. Então, os antropólogos são extremamente bem-vindos nessa discussão, e eu acho que você fez mesmo não sendo da área de saúde, você agora está na saúde coletiva, né? Tem uma área de antropologia em saúde, antropologia médica, que é muito, muito interessante. A gente precisa dos antropólogos, talvez, mais do que vocês precisam dos médicos, tá? É muito importante que você tenha essa consciência que você está no lugar certo. Vamos ver a Poliana, então? Oi, estão me ouvindo? Perfeito. Sim, Bom dia. Sim. Bom dia. Bom dia, eu sou Poliana Magalhães, sou enfermeira. Eu estou nessa disciplina como aluna externa, né? Sou ouvinte. Eu fiquei com o artigo intitulado Hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem macrolídeos para tratamento de Covid-19, uma análise de registro multinacional.
Esse artigo foi publicado no dia 22 de maio desse ano e foi retratado no dia 29. Os autores são americanos e um deles está vinculado à Universidade de Harvard. Eu vou falar rapidamente sobre o artigo, em geral, de forma geral. Eu vou falar sobre a retratação e a polêmica no âmbito da atenção primária, que é a minha realidade atualmente, tá? Então, ele foi um estudo do tipo observacional, retrospectivo, e ele contou com 96.032 pacientes nos 6 continentes, em 600 hospitais. Foi um estudo muito grande. E ele dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo, que foi o grupo controle, que eles não utilizavam nem a hidroxicloroquina, nem a cloroquina em associação com os macrolídeos. Aqui ele cita a azitromicina. E o segundo grupo foi o grupo intervencional, que recebeu o tratamento. E aí o tratamento foi subdividido em 4 grupos, né? O grupo que só recebeu a hidroxicloroquina, um grupo que recebeu a hidroxicloroquina associado, um terceiro somente com a cloroquina e o 4º grupo, cloroquina com azitromicina. O desfecho da análise do artigo, ele traz muito a questão do óbito, né? 11,1% desses pacientes dos 2 grupos foram a óbito. E uma porcentagem maior, mais de 90%, foram pacientes que receberam o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. E aí também traz uma questão em relação aos riscos de desenvolver arritmias cardíacas no estudo. Ele traz como interpretação geral que não foi possível confirmar um benefício da hidroxicloroquina ou da cloroquina quando usado sozinho ou associado com macrolídeos em desfechos hospitalares para o COVID-19 e ainda foi associado a uma diminuição da sobrevida hospitalar e ao aumento de arritmias ventriculares. E aí ele traz dentro já da retratação desse artigo que é necessário confirmar urgentemente, através de ensaios clínicos randomizados, essa afirmativa. E aí eu trago a polêmica que gerou, né, através dessa retratação. Alguns pesquisadores começaram a questionar sobre a metodologia utilizada e a afirmação desse tipo de tratamento, evidenciando ou não algum benefício para a COVID-19. E aí, na mesma semana, outros revisores independentes solicitaram que fosse feita uma nova análise através dos dados, e eles pediram isso com outros tipos de revisores, né? Então, a empresa que forneceu esses dados, elas não trouxeram os dados completos, e isso violou um pouco a questão ética da pesquisa, porque já que eles não iriam disponibilizar os dados completos, alegando que violaria contratos com os clientes e compromissos com a confidencialidade, eu não poderia estar replicando esse estudo e comprovando a veracidade da pesquisa. Então, por isso, 3 dos autores do artigo pediram a retratação e falaram que não poderiam, né, notificar a retirada desse processo. E aí, eu trago uma realidade a nível de Brasil e a nível de saúde pública básica, né, que eu tenho 2 tipos de populações. Eu tenho pacientes que eles não entendem o que é a pandemia, eles não entendem o que é coronavírus, então eles não usam máscaras, eles não têm cuidados de prevenção e controle, e isso aumenta ainda mais a gravidade do que a gente está vivendo. E eu tenho pacientes que sabem, sim, o que é isso, que entendem, fazem as medidas, estão com medo, mas questionam essa irracionalidade científica. Já que a gente está, como a Beatriz mencionou, em uma corrida para achar um tratamento eficaz contra o COVID, né, esses pacientes, essas pessoas, assim como nós, trazem questionamentos na ciência, na pesquisa, pelos pares, né? Então, se eu não posso replicar esse tipo de estudo, eu tenho, então, um viés de pesquisa.
Então, eu acredito que foi uma pesquisa de baixa qualidade metodológica, já que não foi utilizado ensaios clínicos para afirmar sobre a eficácia ou não do tratamento para a COVID. E aí eu trago 2 situações que aconteceram comigo. O primeiro foi de uma paciente que fazia tratamento com hidroxicloroquina, mas que ela não encontrava o medicamento na farmácia, porque muita gente comprou esse medicamento para se automedicar. E o segundo foi de uma paciente que fazia esse tipo de tratamento de forma profilática. Ela não tinha nenhuma suspeita de ter coronavírus, ela não apresentava nenhuma síndrome respiratória, mas ainda assim ela fazia o uso. E quando eu fui questionar e tentar trazer uma educação coletiva para ela não estar utilizando esse tipo de medicamento, ela questionou que o presidente dela havia afirmado que era um medicamento eficaz e já foi comprovado. E aí quebra a nossa fala nesse momento. E eu percebo que existe uma guerra, né? Uma guerra política versus ciência. E a gente fica meio sem respaldo, meio sem argumentos, porque a ciência também, nesse momento, ainda não conseguiu trazer algo verídico e que comprove esse tratamento, se realmente é eficaz ou não. A gente ainda está no caminho, né, em busca. E eu também trago como... Eu me perdi em minhas anotações aqui. Eu também trago os protocolos. Eu procurei os 2 principais protocolos que são utilizados aqui no Brasil, que foi o do Ministério da Saúde, que ele não recomenda em nenhum momento o uso da cloroquina, nem da hidroxicloroquina, porém ele emite uma nota, que fica a critério médico utilizar ou não a terapia como tratamento adjuvante nas formas graves, né, de pacientes com COVID. E também o protocolo da EBSER, que é dos Hospitais Universitários Federais, eles também não recomendam, mas emitiram uma nota, né, que o uso ele pode ser considerado como off-label, que é o uso não descrito. E aí o paciente ele deve ser orientado dos riscos, dos efeitos adversos, e que é um tratamento que não é comprovado cientificamente, e ele faz o tratamento assinando um termo de consentimento livre esclarecido. Esses 2 protocolos são os mais utilizados aqui no Brasil. E, de fim, né, eu posso dizer que esse estudo ele traz muitas limitações, né, e que os resultados ele devem ser interpretados de forma bem cautelosa, até porque os autores eles focam muito na questão do óbito e também do desfecho de arritmias ventriculares. Então, assim, quem for ler, quem for interpretar, tenta trazer um pouquinho mais para esses tipos de desfechos. E era basicamente isso. Obrigada. Obrigado, Poliana. Excelente apresentação. Acho que você pegou exatamente os pontos que são importantes aqui para hoje. Eu só quero, vamos dizer, refocalizar o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu não estou tratando de COVID, eu não vou falar sobre tratamento de COVID, eu vou falar sobre produção de conhecimento e as regras que devem gerar. E eu acho que você colocou as coisas absolutamente essenciais do artigo. Eu vou, talvez, trazer mais alguns outros aspectos, mas quero lembrar que esses 2 artigos, um é muito a favor do uso da cloroquina e o outro é muito contra o uso da cloroquina. Então, essa escolha é propositada. Não é que eu não tenha lado, é lógico que eu tenho lado, eu acho que eu tenho colocado isso claramente, mas eu não quis usar essa aula como um tipo doutrinação, não é essa a nossa questão aqui. A nossa questão é integridade de pesquisa, como é que nós vamos produzir o conhecimento necessário para controlar essa terrível pandemia. É uma coisa que os mais velhos aqui, por exemplo, o Eduardo e eu, o Eduardo ainda é mais novo que eu, o Eduardo é criança perto de mim, mas infelizmente, eu estou com obra aqui em casa, está tendo um certo barulho, background noise, então vocês me perdoem. Mas a história, nós não estamos aqui preocupados com a questão da
uso ou não da cloroquina. A cloroquina está no mercado há mais de 100 anos. Antes se chamava quinino. Não é? A questão aqui é o que você falou muito bem, Poliana. A ciência até agora não trouxe a verdade. Essa é uma questão absolutamente central para todos nós aqui. Nosso trabalho como pesquisadores clínicos, básicos, saúde pública, etc., de fato, criar um corpo de evidência sólido que nos permita combater essa pandemia, que é uma coisa inédita nas nossas vidas. Eu estou com 71 anos, evidentemente, eu estou isolado há mais de 6 meses, né, por causa dos fatores de risco, e sem perspectiva de retornar à atividade que eu tinha até março. Essa que é a questão central. Então, a comunidade científica se cobra, com toda razão, pressa para a apresentação de um corpo de evidência que nos permita retornar à nossa atividade habitual, ou não. Mas o que está acontecendo? Alguns artigos, nessa pressa, acabam gerando mais confusão e, principalmente, mais descrédito para a atividade científica do que se não estivesse fazendo nada. Porque esse descrédito também é mortal para a gente. Entendeu? Acaba sendo mortal para a gente. É só lembrando, a cloroquina não é o objeto do nosso estudo. É a criação de evidências para o uso de A, B ou C. Por exemplo, Juscelia, minha mulher, que está aqui atrás passando de vez em quando, ela usa cloroquina há 4 anos. Até teve problema de encontrar a cloroquina na farmácia, porque houve aquela corrida depois que o presidente colocou lá em março, em abril. A gente não conseguia achar. Infelizmente, ela tinha ainda um certo estoque. Então, pessoal, o que nós vamos tratar aqui justamente não é A, B ou C, é como se chega a A ou B ou C, quais são os princípios para chegar a A ou B ou C, e como é que a gente vai tentar usar o melhor que é possível da evidência para que a gente chegue lá. Então, olha, um pouco disso eu já falei, mas é importante frisar para fins de... Vocês desculpem, tem um caminhão parando aqui na minha porta para deixar areia e brita. Então, eu já tinha falado sobre isso, que o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela, de fato, mobilizou a sociedade científica mundial, as academias, as universidades, os grupos de pesquisa, gente que não tinha nada a ver com, por exemplo, não é que não tem a ver. Por exemplo, a NET, ela é uma excelente pneumologista, ela é uma estudiosa de tuberculose a vida inteira, e ela trouxe a expertise dela para a Covid. Isso, assim, a imensa maioria das pessoas que trabalham em doenças infecciosas, em doenças parasitárias, os epidemiologistas, o pessoal especialista em saúde pública, todo mundo entrou nessa corrida, e eu acho muito bom. Quer dizer, não ficou na mão apenas dos virologistas, que seria o habitual. O habitual seria se os virologistas se mobilizassem para trazer as respostas. Não, houve um grande esforço mundial, e continua havendo, que eu acho que é um dos excelentes efeitos dessa pandemia, é o aprendizado do trabalho em grupo, aprendizado do trabalho multiespecialidade, multiprofissional, etc. Né? E aí, por isso que eu tinha falado da importância aí da Beatriz estar no nosso grupo, aí, pensando essa questão, visto que a antropologia é central para o entendimento de certas situações que a gente vive. Mas isso gerou uma enxurrada de artigos que foram submetidos desde o final de 2019 para as revistas, e eu não me lembro, sinceramente, de ter visto isso no passado, que é o resultado, vamos dizer assim, dessa conscientização da comunidade científica para a necessidade de redirecionar os seus interesses para pensar essa situação catastrófica mundial. Isso acabou resultando em uma
sobrecarga de todas as editorias da revista, que vocês sabem, as editorias das revistas são as encarregadas, vamos dizer assim, a gente discutiu bastante isso aí no curso de redação científica que a ANET deu e dá, é o gatekeeper, ou leão de chácara, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, das revistas, que tem que zelar pelo controle da qualidade. Só que a quantidade de artigo que chega a tamanho que as editorias não tiveram realmente capacidade de filtrar o que pudesse ser problemático. E acaba que entra na literatura mundial uma quantidade de artigos, como esses dois que nós trouxemos aqui, que não têm os padrões exigidos de qualidade, de integridade necessários para a ampla divulgação científica. Então, isso aí, quer dizer, basicamente, a revisão por pares, que é uma etapa central do processo editorial científico, ele se tornou precário pela sobrecarga, pela necessidade de correr, pela competitividade entre as revistas científicas, vamos dizer que isso é muito verdadeiro, elas brigam por um mercado bilionário, e essa briga pelo mercado bilionário acaba fazendo aquele negócio. Eu vou publicar um artigo que vai resolver o problema mundial, esse artigo vai ser o mais citado, essa editora vai se tornar a mais rica, provavelmente, o autor do artigo vai se tornar um notório, provavelmente vai ser indicado ao Prêmio Nobel, e assim por diante. Então, você tem uma série de implicações aqui que não é difícil entender. Tá? E o que gerou essa história toda? Gerou um aumento de artigos retirados após a publicação, cujo termo é retraction, né? A retirada de artigos. E eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho. Veja só isso foi tirado anteontem, se eu não me engano, do PubMed. Eu joguei duas doenças que eu trabalho muito ligado, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, ou enfisema, e asma. São duas doenças da área pulmonar muito, muito prevalentes. E que, se vocês olharem aqui esse gráficozinho que eles agora mostram, vocês primeiro vão ver que há, de fato, um aumento. Mas, olha só, isso é ao longo de 40 anos, tá? Esse é o resultado per year, provavelmente começa aqui na década de 60. E vocês vão vendo que há um crescimento, porque isso é normal em toda a literatura mundial. Já se publicaram, estão aqui na base do PubMed, que é talvez uma das maiores bases do mundo, 88 mil artigos. Em relação à asma, não é diferente. É um crescimento muito grande, principalmente a partir dos anos 90, tá? E essa é uma revista, ainda se publica muito mais, 191 mil artigos. Guarda só a ordem de grandeza, que eu acho importante. Olha o que aconteceu com a Covid-19. Primeiro, você tem uma linha horizontal, porque todos os artigos publicados foram a partir de final de 2019. E são 53 mil. Tá? É praticamente 2/3 de tudo que se publicou em DPOC ao longo de 40 anos. Isso aí, por que eu estou trazendo? Eu acho ótimo isso. O problema é que muitos, quando você for olhar esses artigos, são de péssima qualidade. Péssimo. Eles têm, não é questão de que eles não estão bons, eles não têm as coisas necessárias que você precisa para, de fato, julgar um artigo relevante. Tá? Porque não tem, sei lá, um planejamento adequado, uma descrição adequada dos dados, uma análise adequada dos dados. Eduardo gosta muito dessa parte de bioestatística, não é? E não tem isso. Então, isso é uma coisa que gerou essa crise que nós estamos vivendo. Muito bem. Então, Beatriz, muito bem, trouxe o artigo do Gautret. Então, Monsieur Gautret é considerado assim, ele é muito polêmico na França. Eu já conhecia ele de antes dessa situação. Ele é um infectologista, chefe de uma unidade de infectologia num grande hospital do Mediterrâneo, se não me engano, ele está em Marseille, né? E ele já era conhecido, vamos dizer assim, da classe médica. Mas, muito bem, ele teve uma grande, vamos dizer, intuição, vou estudar isso.
Primeira coisa, eu vou citar, então, algumas das coisas que a Beatriz já tinha falado. Ele propôs que a associação de hidroxicloroquina e azitromicina, de novo, estou repetindo, não estou interessado na parte de tratamento aqui, eu estou interessado como ele gerou esse artigo, tá? Isso aqui é o ponto aqui. E que ele achou que, poxa, isso aqui isso resultava num grande sucesso para o tratamento e, portanto, a pandemia estava resolvida. Não é? Mas quando a gente vai olhar aqui, como já foi bem analisado pela Beatriz, tá? Você vê, ele tem problemas sérios em relação ao desenho do estudo. Não é? Não é que você não possa fazer esse tipo de estudo, ao contrário, a gente faz o tempo todo. Tá? Mas essa é o melhor desenho, o desenho que é definitivo, são os estudos randomizados. E quando você faz um estudo randomizado bem desenhado e você recebe esses resultados, isso te dá mais garantia. Por quê? Porque não há o viés, vamos dizer assim, humano, que é tão importante, porque nem você que está aplicando o estudo, nem o paciente, nem só o coordenador lá em cima é que sabe quem recebeu, se recebeu a droga ou recebeu o placebo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Segundo item que Beatriz falou muito bem, ele fez um cálculo amostral e, principalmente, ele fez um estudo que não foi randomizado e, principalmente, ele selecionou os pacientes. Isso aqui gera, primeiro, um cálculo amostral pequeno, segundo, um viés, provavelmente, de seleção, até porque ele tirou um que morreu, como ela falou. Segundo, quando você tem controles, é um estudo caso-controle, não é isso? Vocês que gostam da estatística e dos desenhos, um caso-controle, mas esses controles não eram adequados. Esses controles vinham de outros hospitais e não tinham as mesmas, exatamente, características do paciente. Outra questão central que eu já tinha começado a falar para vocês, lembra quando eu falei que a gente estava começamos da década de 90, na verdade começou antes, na década de 80, 70, grupos isolados, né, no Brasil se preocupando com a questão da bioética, o uso, o controle, quer dizer, a proteção do participante dos projetos de pesquisa clínica. Né? Para isso, foi introduzido no mundo inteiro um sistema de aprovação por um grupo de revisão, que aqui a gente chama CEP, nos Estados Unidos chama IRB, né? É o grupo institucional de revisão que vai olhar o projeto e dizer, não, esse aqui não protege o paciente, tem que mudar isso, isso e aquilo. Ele não tinha isso, gente. Então, você faz um estudo que não tem aprovação ética. Isso é gravíssimo. Beatriz falou muito bem. Data manipulation. Os pacientes foram suprimidos, ele manipulou os dados. Outra questão central, olha, você faz um estudo que você julga que maravilha. Você manda para submissão, todo mundo aqui sabe que você leva meses para conseguir publicar. Ele publicou um artigo um dia após a submissão. Mas por que será que isso aconteceu? Aconteceu basicamente porque o editor do jornal era um coautor do artigo. Até aí tudo bem. Mas o que provavelmente isso está sugerindo? Está sugerindo que há aqui uma outra questão que é central nessa história toda, que se chama conflito de interesse. E o conflito de interesse maior ainda, a meu ver, é que o senior author, o autor principal do artigo, não é? Ele é o chefe do editor lá no hospital. Então, é óbvio que tem um conflito de interesse aqui e que gerou essa coisa de que você tem um artigo absolutamente, não vou dizer que é fraudado, ele é inadequado do ponto de vista do seu desenho, da sua amostragem, etc.
e tem um grave conflito de interesse. A outra coisa que eu quero destacar também para vocês é que nós... Lembra essa história dos juízes que fala assim, o juiz fala nos autos. O juiz fala nos autos. Nós também, em princípio, nós devemos ser muito cautelosos em relação à maneira como a gente fala com a mídia. Tá? E esse artigo recebeu uma publicidade inadequada a partir dos próprios autores. Ora, nós estamos vivendo um momento em que nossos grandes líderes são chamados pela mídia para, todo dia, se pronunciarem sobre os aspectos da pandemia. Eu não acho errado. Eu não vou porque eu não gosto. Apesar de ser professor há 55 anos, eu não gosto desse tipo de exposição. Não está errado. Mas, de repente, isso pode parecer, algumas vezes, uma publicidade inadequada. E olha só, a grande questão que mudou esse jogo foi isso aqui. Talvez vocês tenham visto isso. Tá? Esse artigo foi levado, antes de ser publicado, à Casa Branca por meio de um advogado que era amigo do autor principal e tinha influência no gabinete do presidente Trump dos Estados Unidos. Antes desse artigo ser publicado, o presidente Donald Trump falou que essa combinação de drogas era um game changer, mudava o jogo. Isso é absolutamente importante nessa discussão, porque entrou um componente político, vindo principalmente de pessoas que negavam a importância da doença desde o seu início. Então, passaram, já que a doença em Nova York, em março, quando isso aí foi publicado pelo presidente, estava matando 2.000 pessoas por dia, uma coisa que nunca se viu naquela cidade, não é? Eu acho que a cidade, mesmo com 9/11, né, o atentado contra as Torres Gêmeas, que matou 3.000 pessoas, mas não causou um número de mortes em Nova York como aconteceram no período de fevereiro a abril. E aqui foi usado politicamente, porque, a partir disso, vindo dos negacionistas, passou a ser publicizado que a doença não era tão grave assim e, principalmente, a gente tinha um tratamento adequado. Olha a gravidade disso. Por quê? Porque o artigo era fraudado. Não é fraudado, era inadequado. Bom, não pensa que essas coisas não têm rebound, não volta, né? Acaba voltando contra o autor. Monsieur Didier Raoult, né? Ele está sob forte pressão na França, né? Por exemplo, o correspondente ao CFM deles lá, isso é da agora, vocês estão vendo? É 3 de setembro, tem 15 dias. Ele está sob pressão do Conselho Federal de Medicina, vamos dizer assim, que é a que eles chamam de da Ordre de Médecins, para respondendo a 9 infrações de ética médica, tá? O que é muito sério. O segundo artigo, que foi muito bem explorado pela Poliana, ele é um artigo, agora que é justamente o contrário, para dizer que não funcionava. Enquanto o Monsieur Raoult dizia, poxa, esse aqui resolveu a pandemia, esse autor, o Mera, ele dizia o contrário. Não vale nada. Bom, esse artigo, como ela já falou, foi retracted, e ele tem sérios problemas, que já foram destacados por ela. Não é? Principalmente, veja, esse é outro formato de estudo que cada dia vai precisar ser mais utilizado, porque ela usa o que a gente chama de data mining, mineração de dados, em que você busca dados de grupos muito diferentes. Isso aí é usado hoje em praticamente todos os campos do conhecimento. Data mining. Você busca grandes bancos de dados sobre aquele assunto e aplica mecanismos de
inteligência artificial e métodos estatísticos muito avançados para você, de uma quantidade imensa de dados, destacar quais são as principais tendências daquela área. Então, o artigo, do ponto de vista do seu formato, ele não está errado, é importante isso também. Como não é errado o formato do estudo do Raul. Por quê? Porque são formas diferentes de você acessar o mesmo problema, entender o mesmo problema. Então, o problema é que a Poliana falou muito certo. Na hora que a grande imprensa, veja só, hein? Olha como é que é importante hoje essa questão. Você publica um artigo, vou dar a melhor revista do mundo, e simplesmente o que acontece? Os jornalistas que não são expert da área vão explorar o artigo. Tá? Isso faz parte da profissão dos editores científicos, dos jornais, das revistas leigas, etc. E eles começaram a notar vários problemas. Isso 2, 3 dias depois que o artigo apareceu. Começou a pipocar, se eu não me engano, foi no The Guardian, um excelente jornal da Inglaterra, que, primeiro, o artigo mostrando, vem cá, tem problema nesse estudo. E aí pediram, algumas pessoas pediram os dados brutos que você hoje é obrigado a dar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá para o final da nossa conversa, tá? Que é a chamada Open Science, movimento mundial da Open Science, ciência aberta. Tá? Então, foi pedido que os dados foram... E quando foi feito esse pedido, o autor começou a regatear, começou a tirar o corpo fora. E aí começaram a aparecer os problemas. Os 600 e tantos hospitais falaram que não tinham dado os dados para o estudo. Outra coisa, havia evidências de fraude com os dados em que havia inconsistência de dados. Exemplo, 4.400 casos incluídos na África, quando naquele momento, a África toda, você tinha 15.000 casos totais. Era muito pouco provável que fossem, de fato, 4.000. Aqui se chama fabricação de dados, que é uma evidência. E outra coisa, aí o cara entra em evidência e as pessoas começam a pesquisar. E o que acontece? Verificou-se que havia evidência de fabricação de dados em outros estudos do mesmo autor, o que se torna, então, uma questão que você perde a confiança no indivíduo, não é? Poxa, se esse cara é capaz de fazer isso antes, e por que ele não está fazendo aqui? Eu passo para vocês esse link, que é onde eu tirei esses artigos, que é da revista da FAPESP, é muito interessante essa análise que eles fizeram. Olha só, de novo, o que aconteceu com o indivíduo, né, com aquele Mera. Né? Isso aqui, esse pesquisador, ele era também ele tem uma empresa ótima, a gente valoriza muito os empreendedores, né? Uma empresa de coleta de dados, análise de dados, que fornece dados para os laboratórios, etc. Vende dados, né? Fornece não vende, mas ele também tinha você tinha também um contrato numa universidade importante nos Estados Unidos, aqui não me lembro qual é, e ele foi demitido. Da mesma forma que o Monsieur Raoul está tendo problema, ele não vai ser demitido, porque lá não funciona assim na França. É mais ou menos como a gente aqui, ele tem uma cátedra for life. Aqui, não. Aqui ele era uma universidade privada, ele levou um pé no traseiro e foi embora para casa, trabalhar só na empresa dele. Olha só essa questão importante. Tem esse site que é bem interessante, que é um blog chamado Retraction Watch, que eles ficam analisando as retrações, as retiradas dos artigos relacionados às mais diversas áreas do conhecimento. Tá? Não é só... Aqui eu estou focalizando, mais uma vez, Covid. Até 14/9, quando eu entrei pela última vez para preparar essa aula, já havia 32 artigos retratados, 3 com retratações temporárias,
e uma com a expressão de preocupação, que é justamente esse artigo. Ele não foi propriamente retratado, ele foi retratado pela revista posteriormente, desculpa, mas ele começou como que se chama Expression of Concern. Bom, agora para entrar, eu já falei disso tudo, mas eu vou agora tocar nos elementos mais ligados a essa questão tão importante da integridade em pesquisa ou conduta responsável em pesquisa. Lembrando, isso não tem nada a ver com Covid, isso não tem nada a ver com medicina, com saúde pública, com antropologia. Ela tem a ver com a geração de conhecimento, a comunicação dos resultados, a comunicação do conhecimento novo. Isso é que é a questão central. Então, na verdade, a adesão a princípios de boa prática, que são coisas que a gente tenta ensinar para os filhos e netos na vida habitual. Basicamente é isso, né? No caso específico da ciência biomédica, vamos dizer assim, e da ciência em geral, as editoras científicas têm um papel central na implantação desses princípios da boa prática, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Quem começou esse movimento todo, como eu já mais ou menos falei para vocês, foi o NIH. O NIH, todo mundo sabe, é uma instituição acadêmica norte-americana, uma agência de fomento a maior do mundo na área biomédica. Eles distribuem 30 bilhões de dólares por ano para trabalhar para geração de conhecimento na área biomédica bem geral, né? Então, lá atrás, nos anos 90, eles começaram a receber, vamos dizer, denúncias de que havia pesquisadores que recebiam dinheiro do governo e que estavam cometendo fraudes, deslizes, vamos dizer assim, científicos. E eles têm uma coisa que aqui a gente tem muito pouco no Brasil, que é o seguinte: tudo que diz respeito ao dinheiro público, aquele dólar, taxpayer money, é que eles falam, taxpayers money, o dinheiro do contribuinte, é muito vigiado nos Estados Unidos. Não é que não tenha fraude nas grandes esferas, mas o Congresso Nacional americano, eles têm uma visão muito, muito detalhada sobre a questão de como se está gastando o dinheiro do orçamento, tá? O que também devia ser aqui assim, mas nem sempre a gente vai ter a coisa. Lá também tem deslizes. Mas, e por conta disso, foi criado no NIH, ligado ao gabinete do diretor-geral, um escritório que chama ORI, Office of Research Integrity. Isso foi iniciado por um cara chamado Nick Stanek. Nick Stanek se tornou talvez o grande nome acadêmico dessa área. Ele começou como funcionário do governo, trabalhando na área de, vamos dizer, é o TCU do NIH, tá? Olhando o que está acontecendo com o dinheiro. E eles já naquela época, em 1995, 2000 e pouco, eles começaram propondo que na divulgação científica, quem não adere à integridade em geral, comete 3 tipos de delito: fabricação de dados, falsificação de dados ou plágio. Esses são os 3 pilares do que se chama deslizes, né, em integridade em pesquisa: fabricação de dados, falsificação de dados e plágio. Com o avançar dos anos, nos últimos 25 anos, muitas outras questões passaram a ser analisadas e consideradas dentro desse contexto da integridade. Uma delas nós já falamos, o TCLE, quer dizer, a necessidade de aprovação do projeto, desde que você utilize dados de pessoas, né? Ou você precisa ter um consentimento esclarecido, livre e esclarecido, do participante da pesquisa. E se você não obtiver isso, você está gerando um grande problema para você. Outra questão que eu já falei também é a questão do conflito de interesse.
né? O conflito de interesse, por exemplo, todo artigo que a gente manda para publicação, a editora te pede, te faz um questionário com uma série de questões para você dizer sim ou não em relação a se você tem conflito. Então, só conflito já dava uma aula inteira. Então, eu espero que vocês tenham uma ideia do que seja conflito. Por exemplo, numa análise, eu estou analisando o currículo de alguém. Bom, mas essa pessoa foi minha namorada no passado. Bom, eu terminei com ela na boa, foi bem, eu sou super amigo, eu quero ajudar, porque eu fiquei com uma certa consciência de culpa, sentimento de culpa, porque eu acabei trocando ela por outra, tá? Então, isso eu tenho um conflito de interesse, eu não posso julgar um pedido de verba dessa pessoa. Ao contrário, ela foi minha namorada, eu terminei pessimamente com ela, nos tornamos inimigos para sempre. Eu não posso analisar o pedido de ganho de um projeto dela. Então, vocês entendem o conceito de conflito de interesse? Isso tem incríveis implicações, mas eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Lógico, ganhos financeiros. Quando você está envolvido num projeto e você não revela que você tem esse conflito de interesse, que é um conflito de interesse financeiro, você também está gerando um sério problema de conduta. A qualidade de dados ficou bem patente nesses dois estudos que nós analisamos. E, por fim, uma outra coisa que tem aparecido é a chamada duplicação de publicações, a chamada salami science. Eu tenho excelente trabalho com o meu doutorando e acho, você não vai publicar só um artigo, vamos fazer 3. Isso chama salami science. Eu vou retalhando os resultados. Quando eu posso fazer um bom artigo que vai, de fato, trazer avanço no conhecimento, eu divido isso em 3. Isso também tem sido visto como uma conduta não adequada em pesquisa. Muito bem, isso é um campo imenso, nós já estamos falando disso aí. Você analisa cientificamente aqui o Casadeval, estuda por que a maioria pegou toda a lista dos artigos retratados. O que leva, em geral, à retratação dos artigos? De novo, aparecem aquelas coisas que nós tínhamos visto, né? E falado: fraude ou suspeita de fraude, erro, e às vezes você tem erros honestos, ou seja, você de fato errou, então, fez uma análise equivocada, e quando você descobre, você mesmo pede para o artigo ser retratado. Isso acontece. Plágio é outra coisa, isso aqui está cada vez diminuindo mais, eu vou mostrar já por quê. A duplicação das publicações, o tal salami science. Esses são os principais. E olha, veja como essa coisa vem crescendo, esses dados são até 2011. Quando nós colocarmos 2020 aqui, meu Deus, isso vai aumentar e muito. Olha aqui, o plágio é simplesmente você usar trechos de publicação que já foram publicados antes. Isso pode ser, inclusive, chamado autoplágio. Isso tende a diminuir por quê? Porque hoje, praticamente, todas as editoras fazem o que se chama Similarity Check. Tem excelentes softwares que são disponíveis, são caros, alguns deles são caros, mas o próprio Google Scholar faz isso, né? Se você tem dúvida se alguém está duplicando um texto, você pode jogar no Google Scholar e o Google Scholar vai te mostrar. Então, a questão do plágio é a reutilização de textos já publicados antes. Isso você tem esses softwares que te dão, por exemplo, nesse caso aqui, 46% de similarity. Isso aqui é um artigo que eu revisei. E o próprio, eu não preciso medir, a revista faz isso de rotina. E acaba... Então, hoje, a questão do reuso ou plágio, ela cada vez tende a ser minimizada, porque você pega isso na fonte. Tá? Mas isso é um problema sério. Não estou falando de você copiar um artigo inteiro, eu estou falando de você copiar trechos longos usando exatamente, que chama em latim verbatim, né? Ou verbatim, como gostam de falar os americanos.
Mas será que é só essas 3 coisas que nós estamos falando? Falsificação, fabricação e plagiarismo? Esse artigo que saiu há 15 anos já, do Martinson e da Melissa Anderson e do De Vries. A Melissa é uma pessoa que trabalhou muito próxima, ainda trabalha próxima a gente aqui no Brasil, foi uma das líderes do Congresso Mundial que nós organizamos aqui no Rio, alguns anos atrás. Ela veio porque ela era presidente. Eles mostram muito interessantemente nesse estudo que tem muitas outras coisas para além da falsificação, fabricação e plagiarismo. Quais são elas? Olha, esse é em 3.200 respondentes, e são tanto pesquisadores já no meio da carreira, meio para o fim da carreira, como pessoas que estão como vocês, começando a carreira. E aí tem outras questões, alguns comportamentos que as pessoas admitem que fazem e que são muito importantes aqui. Estou destacando aqueles outros, eu talvez nós já falamos, os daqui de cima, eu vou falar sobre os que nós não falamos ainda. Por exemplo, não apresentar os seus dados que contradizem a sua própria pesquisa. Olha só, 6,5% dos respondentes disseram que 6% de todos os respondentes disseram que fizeram isso. Outra coisa, você notou que tem dados falsos no trabalho que você quer citar, porque é importante, porque confirma o teu trabalho. 12,5%. Você muda o desenho do estudo depois, um post-hoc, quer dizer, você acha o resultado e depois você muda a metodologia, né? Mostrando que isso aí pode ser um problema sério. Outras pessoas, você acha que isso aí pode ser normal, mas não é assim. Você se propôs a fazer o estudo não responde a tua questão, mas você muda a questão para responder essa nova questão. Isso são comportamentos inadequados na pesquisa. E aqui eu já falei que é da Salame Science, publicar mesmo dado ou resultados em 2 ou mais publicações. Eu falei isso aqui importantemente para vocês. Os editores científicos das revistas, os editores das revistas científicas, tiveram um papel muito importante na história de trazer à luz, de organizar esse campo. Então, um grande grupo de editores de pesquisa tem um fórum, né, que é esse COPE, um Committee on Publication Ethics, que estabeleceram, vamos dizer, tudo que hoje a gente usa em termos de métodos de avaliação de boa prática em publicação. Então, eles fazem isso, eles tiveram esse papel muito importante. Mas, para além das revistas, as próprias agências, como eu tinha falado, mais os editores, mais os acadêmicos, se juntaram para fazer acontecer no mundo inteiro essa discussão sobre integridade em pesquisa. Então, aqui eu estou exibindo 2 banners do Congresso de 2013, onde eu fui, no Canadá, o congresso do qual eu participei aqui no Rio, da organização dessa Conferência Mundial de Integridade e Pesquisa, que foi um sucesso aqui no Rio. Esse eu também fui lá em Amsterdã, em 2017, um excelente congresso também. E outra coisa super importante é que nós organizamos, no Brasil, isso já desde 2010, um evento anual, bianual agora, que é o Encontro Brasileiro de Integridade em Pesquisa, Ciência e Ética em Publicação, tá? Que é o chamado BRISP. O BRISP começou na UFRJ, esse primeiro aqui, que foi feito na COP, no Rio, e depois disso nós fizemos vários outros, mas esse foi o último, em 2018,
e o último Congresso Mundial, que foi há um ano atrás exatamente, em Hong Kong, que discutiu essas mesmas questões. Nós estamos aqui agora trabalhando nesse 6º BRISP, que seria agora em dezembro, foi adiado já para julho do ano que vem. Nós estamos fazendo eventos virtuais, que são muito interessantes, com esses autores todos que nós estamos descrevendo aqui, que participam dessa questão. Como é que a UFRJ, particularmente, tem se posicionado sobre isso? Já desde 2011, esse grupo de pesquisadores tem se preparado, se preocupado com a questão da ética em pesquisa, e nós criamos uma Câmara Técnica de Ética em Pesquisa, que é ligada à PR2, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRJ, que justamente procura integrar esses diversos aspectos e colocar integridade e conduta responsável dentro do seu escopo. Esses são os meus colegas que participaram da fundação. A Sônia é absolutamente central nisso, desde o início. Ela é do Instituto de Bioquímica Médica e tem um papel mundial hoje. Ela é reconhecida mundialmente como uma das pessoas mais importantes nessa área. Já tinha falado do Watanabe, o Zé Luiz Silveira, da PR2, voltou para a PR2 agora. A Marta Sorenson também é uma professora americana, radicada no Rio e também da Bioquímica Médica. Então, basicamente, a COP e a Bioquímica Médica deram partido. Eu trabalho mais ligado à área da Faculdade de Medicina. Esses são os objetivos, né? Ele é um pré-requisito, a integridade é um pré-requisito para a excelência, tanto na pesquisa quanto no ensino na UFRJ. E a gente tem feito o que a gente pode para fazer. A CETEP tem se reunido quase 2 em 2 semanas e estamos num momento de muita atividade. Vou terminar, para a gente ter tempo, a gente ainda são 11h17, a gente vai até meio-dia, a gente vai ter 40 minutos para conversa, se vocês estiverem interessados. Tem várias outras questões que são importantes. Eu falei algumas só, mas olha, só para botar na cabeça de vocês. Não é? Tem uma questão que hoje tem sido muito discutida, é como a avaliação acadêmica, os critérios de promoção acadêmica têm sido usados e como isso pode ser usado de forma errada se você não respeita princípios de integridade. Tá? A questão do reward system, o sistema de premiação na academia, ele acaba hoje sendo distorcido por uma série de questões que são cada dia mais importantes. Por exemplo, supervalorizar questões como o fator de impacto de uma publicação quando você vai julgar se você vai dar o prêmio, se você vai dar o cargo, se você vai dar o grant para um em detrimento de outro. Mas olha só, ele publicou em revista de alto impacto. Sim, mas será que é só isso? Então, isso são coisas que você tem que olhar. Então, no ano passado, nessa reunião de Hong Kong, surgiu um manifesto que trata de questões novas sobre integridade, que, pelo menos, eu devo falar para vocês, pelo menos para começar a pensar nisso. Né? Contar publicação e citação para promoção acadêmica pode induzir a má prática na pesquisa. Eles propuseram 5 princípios que eu vou enumerar para vocês, que eu acho que são importantes, nessa questão de como é que você analisa o pesquisador. Você avalia um pesquisador, você tem que avaliar o pesquisador baseado em práticas responsáveis de pesquisa. Tá? Valorizar a apresentação de toda a pesquisa. Veja, a questão que a gente vê com frequência é que a pesquisa ela é usada, você só vai mostrar os resultados bonitinhos. O que não é bonitinho, você esconde. Isso é muito ruim. Isso diminui a transparência do seu processo. É quantidade imensa de dinheiro jogado fora. Questão da Open Science, valorizar a Open Science, ou seja, é um movimento mundial hoje de, por exemplo, valorizar que os dados gerados pela pesquisa
sejam todos eles colocados à disposição de outros pesquisadores num grande grupo de sites, de certos sites repositórios de dados. Isso é uma coisa super importante, porque um dado importante é que pode ser reutilizado e gerar novos conhecimentos a partir de um dado gerado por vocês. Tá? De novo, o caminhão está aqui descarregando. Meu Deus do céu. Bom, quando você tem que valorizar outros tipos de atividades, como a inovação, replicação, síntese e meta-análise, meta-pesquisa. São dados que, como eu falei antes, aquele desenho do estudo A não está errado, aquele desenho do estudo B não está errado. O que está errado é supervalorizar o que eles querem dizer. Mas eles têm que ser feitos e a gente valoriza muito isso. Por fim, a chamada valorizar outros tipos de contribuições para a pesquisa que são muito pouco valorizadas quando se analisa a vida de um pesquisador. Por exemplo, participar de comitês de revisão de grants, de artigos, etc. O que nós fazemos todo dia, que é a mentoria. Recording has stopped. Tem que ver aí. E assim por diante. Então, essas coisas também têm que ser valorizadas. Para concluir, a integridade deve ser observada em todas as fases de geração e comunicação do conhecimento. O mundo editorial tem um imenso papel na observação desses princípios. A integridade vai muito além da fabricação, falsificação e plágio. E novos aspectos estão surgindo e merecendo a atenção da comunidade científica na área de integridade e pesquisa. Gente, é isso. Eu falei menos de meia hora, mas isso significa que a gente tem um tempinho aqui para discutir, que eu acho que é isso que vai ser interessante a gente conseguir fazer. Muito obrigada, Lapa. Excelente palestra. Não esperava outra coisa de você. Traz uma questão que é importante para todas as áreas, então, portanto, para todos os estudantes que estão aqui, quem está interessado em Covid, quem não está, quem trabalha na área da saúde, quem não trabalha na área da saúde. Vou começar pela essa última questão que você falou, sobre a questão do manifesto. A ideia não é minha, mas eu queria sugerir uma questão que já está sendo feita por muitas universidades no mundo inteiro, e no Brasil, que eu saiba, a Unicamp e a INSP estão fazendo, que é o seguinte: toda dissertação, toda tese, todo artigo científico deve conter uma página, ali antes ou depois do abstract, com um texto com linguagem leiga para o público leigo. Então, qual é a discussão? Na disputa de narrativa, que não é uma coisa nova, né? É fundamental você educar a população sobre a questão da ciência. Né? Quer dizer, a Inglaterra faz isso muito bem, vários países no mundo fazem muito bem, a Cuba faz isso muito bem, a antiga União Soviética e a Rússia ainda fazem isso muito bem, a Alemanha tem muita publicação, e a Espanha menos, mas também tem uma relevância muito grande de participação nos meios de comunicação tradicionais, de educação científica, né? De mostrar as inovações, as polêmicas, tudo isso e tal. Essa disputa de narrativa, ela não é nova, né? Vamos lembrar, assim, recentemente, Galileu quase foi para a fogueira porque disse que a Terra não era plana. Né? Ali, na época, existia uma disputa de narrativa sobre a questão do mundo que influenciava os valores da população europeia, no caso, né? Na disputa com a Igreja. Né? O que acontece hoje é que a tecnologia e a internet propiciaram uma imensa visibilidade. Né? E o Open Access é uma outra discussão que acabou dando também mais visibilidade para a ciência. Né? Então, o que a gente vê é o seguinte: existe uma disputa imensa de mercado, né?
a divulgação científica ela se tornou extremamente relevante, e a anticiência também. Então, assim, se a discussão sobre a ciência ela tomou uma proporção muito grande pela disputa de mercado na área médica, equipamentos, medicamentos, etc. e tal, a antivacina também, né? E nessa disputa de narrativa, eu gostaria de sugerir para quem se interessa por essa questão da disputa de narrativa, um livro que está fazendo muito sucesso, que é de um cientista político italiano chamado Giuliano da Empoli. Ele escreveu um livro chamado Engenheiros do Caos, onde ele discute justamente como as fake news, as teorias da conspiração, os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo, imposição a determinada narrativa. Então, isso é muito, muito interessante, que a gente vai ver ali toda essa questão da cloroquina, toda essa questão que a gente está debatendo aqui agora, está nesse livro de uma maneira excepcional. Tá? Bom, então, assim, a próxima inscrita era eu, mas eu queria dar a palavra primeiro para os alunos. Beatriz. Primeiro, eu queria agradecer pela aula. Eu acho que deveria ser assim obrigatória, e eu até deixo uma sugestão de entrar, talvez, né? Talvez até como aula inaugural do curso, alguma coisa nesse sentido, porque realmente, para todos os cursos, para todas as especialidades, eu acho que é fundamental. A minha pergunta ela também é sobre divulgação científica. É um tema que anda me interessando, e eu penso no sentido da gente... justamente desse problema, né, de você ter, que enfim, pode ser um problema, pode ser uma solução, enfim, mas que você tem um artigo que é publicado de uma forma e você tem uma comunidade não especializada, né, que transforma isso numa verdade. Então, a gente vê, assim, ontem era na internet circulando que o queijo podia trazer o mesmo vício da cocaína, porque ativava a mesma área do cérebro e pronto, né, assim, virou um debate. Então, eu queria um pouco te ouvir nesse sentido, de saber como que a gente pode lidar com isso, sobre essa questão da divulgação científica. Ao mesmo tempo, será que nós, então, temos que fazer a divulgação científica, tomar a frente do que é dito para o público leigo, ao invés de deixar que isso seja... Enfim, queria ouvir o professor. Muito obrigada. João. Olá, bom dia. Queria agradecer pela aula também, aprendi bastante hoje. Minha pergunta é sobre os pré-prints. Eu tenho ouvido muito falar sobre como os pré-prints prejudicaram nessa questão da Covid-19. A gente tem um número grande de artigos publicados, pelo que você mostrou, professor, no Medline, mas o número de pré-prints eu acredito que seja bem maior. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão dos pré-prints e se de fato tem prejudicado ou ajudado a ciência nesse ponto. Obrigado. Vamos falar então dessas... Então tá. A questão da divulgação a divulgação para o público leigo, vocês têm toda a razão, Andréa. Ela começa falando sobre a importância disso, e eu tenho absoluta certeza que isso aí é realmente uma questão central. Eu não sei se somos nós que temos que produzir isso. Nós não temos muito traquejo para... Quem tem que fazer isso, me parece que deve ser um jornalista científico, que consegue conciliar a linguagem leiga, vamos dizer, passar para o leigo o que o cientista está produzindo. Tá? Então, eu acho que eu peço... Eu não sei, eu não tenho uma resposta pronta para essa questão, se nós devemos ou não devemos colocar essa situação na pauta, mais essa obrigação na pauta do aluno de pós-graduação ou do orientador. Fico na dúvida. E os meus colegas me ajudem, por favor, a dizer se eles acham isso. Agora, o que você falou, compliance, foi uma palavrinha no finalzinho da tua apresentação, da tua questão, André. Tudo isso aí que eu já estou falando, a gente podia talvez resumir na palavra compliance. Compliance é exatamente isso. Nós estamos fazendo um mecanismo de compliance, tá? Na geração, no planejamento,
no planejamento, em primeiro lugar, na geração e na comunicação de dados novos científicos. Isso se chama compliance. Você tem toda uma sequência de regras que são internacionais, não é no Brasil. A gente contribui, como eu mostrei, o campo está em franca evolução, cada vez aparecem novas ideias, né? Mas isso se chama compliance. De novo, a Beatriz tocou no mesmo assunto, eu também repito a mesma coisa. O João Roberto me falou, eu cheguei a pensar em botar um slide sobre o pré-print, não é? Tem duas coisas interessantes nessa história toda. Essa é um pouco do movimento da Open Science. Tá? Quer dizer, você divulga o conhecimento antes dele passar pelo sistema de revisão por pares. Tudo bem, não é? Como você coloca no meio disponível, acessível a todos, os dados que você usou para gerar aquele conhecimento. Isso permite vigilância, permite principalmente reutilização. Agora, então tem aspectos positivos. O que está errado? E você tem toda a razão, porque nós estamos, como eu falei, planejando o 6º BRISP, e com a pandemia a gente adiou para o ano que vem, mas a gente está fazendo mensalmente uma sessão virtual, que tem sido extremamente interessante. Então, a gente traz essa lista de pesquisadores internacionais. Eu vou estar coordenando uma dessas mesas no mês que vem, e a discussão é impressionante. Uma das coisas que foi exatamente colocado por um dos últimos apresentadores foi fazer um estudo. Infelizmente, eu não tive como fotografar o slide, também estava errado, né, se eu fizesse. Mas o ideal era ter o dado concreto. Ele mostra exatamente isso que você está falando. Como a questão dos repositórios de artigos não revisados pode prejudicar o andamento da ciência. Sabe por quê? As pessoas leem naquele artigo sem revisão como se fosse verdade absoluta. Como a maioria dos nossos colegas e a população em geral leem um artigo no Globo que é uma mentira do início ao fim e você acha que aquilo é verdade. Né? E aquilo acaba prejudicando ou a vida geral da sociedade ou a vida científica. Então, tem esse grave problema que eu acho que você tem toda a razão de pontuar e que eu tinha até colocado para falar, porque isso é uma coisa que os meus colegas da área de integridade aí pelo planeta inteiro têm levantado dados concretos sobre esse problema. Eu acho que as 3 primeiras questões é isso. Tá? Vamos ver mais alguma, Renata? Eu queria falar, não é bem pergunta, mas eu queria fazer alguns comentários sobre as falas, e principalmente sobre as falas das 2 alunas que foram brilhantes. Parabéns às 2, Poliana e Beatriz. Mas eu queria comentar em cima dos comentários delas. A nossa ideia hoje não era discutir propriamente a metodologia dos artigos, e sim a questão da integridade em pesquisa, né, e da responsabilidade em pesquisa relacionadas a esses 2 artigos. Mas eu queria esclarecer um pouquinho sobre coisas que elas falaram. Então, a ausência, por exemplo, afirmar que a ciência ainda não trouxe resposta, não é verdade. A ciência ainda não trouxe um tratamento eficaz, mas não é verdade que a ciência não trouxe resposta sobre a questão específica que foi discutida nesses 2 artigos. Então, assim, eu vou falar uma frase que é para vocês pensarem na frase, não é uma frase de efeito, é uma frase para pensar no que ela significa. A ausência de evidência de efeito não é a mesma coisa do que a evidência de ausência de efeito. Uma coisa é você não saber se tem efeito ou não. Outra coisa é você saber que não tem efeito. No caso dos tratamentos em questão, nós temos várias evidências de boa qualidade e muitas evidências de má qualidade mostrando o contrário, mas nós temos muitas evidências de boa qualidade. Você pode dizer até que não é definitiva, pode dizer, mas nós já temos muitas evidências de boa qualidade de que a hidroxicloroquina e a azitromicina não funcionam.
Aí, assim, não funcionam para doente que está no CTI, aí começaram a dizer, não, mas é porque tem que dar mais precocemente. Não funciona para formas leves e não funciona na prevenção. Tá? Então, nós temos evidências, sim, de que não funciona, que é diferente de não ter evidência de que funciona. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria levantar. O segundo aspecto é que mesmo no começo, nós apenas não tínhamos boas evidências de que funcionava. Mas a medicina, ou, enfim, as práticas em saúde, não só da medicina, da enfermagem, da farmácia, etc., são primo non nocere. Então, a primeira coisa é não fazer mal. Então, nós temos evidências muito sólidas também de que esse remédio leva à morte, leva à arritmia cardíaca, doenças, efeitos adversos graves. Então, sem ter evidência, uma coisa é você dar um remédio que você não sabe se é eficaz, mas você tem segurança sobre a segurança dele, ele é seguro, ele não vai fazer mal. Agora, você dá um remédio que você não sabe se faz bem, mas você sabe que pode fazer mal, isso é muito complicado. E, olha, gente, eu estou fora da questão ideológica, isso não tem nada a ver com ideologia. Eu estou falando com práticas em saúde, boas práticas em saúde. Então, ainda não cheguei na questão das boas práticas em pesquisa, né? Mas queria falar também, então, sobre o que é um melhor desenho de estudo e o que é um bom desenho de estudo, melhor desenho, e o que é um bom estudo. Então, assim, eu concordo que nem sempre você consegue evidências, você nem sempre consegue fazer o desenho melhor de um estudo. Então, o Didier Raoult fez lá um estudo que era um ensaio clínico que não era randomizado. Tudo bem, não é randomizado, não é muito bom, mas tudo bem, pode gerar uma evidência desde que você reconheça as limitações do estudo. O problema não foi esse, né? O problema foi tudo que o Lapa mostrou. Além dos problemas metodológicos, houve problemas de integridade. Então, isso é que é grave. E ele já é uma figura, esse cara é um picareta, né? Ele já teve outras fraudes. Ele, quando abordaram para ele, porque uma coisa é, no desespero da Covid, você lançar mão de um estudo não randomizado. Outra coisa foi a declaração dele. E daí? Eu nunca fiz estudos randomizados. E daí é uma frase que a gente conhece bem, né? Que a gente teme. Então, esse tipo de conduta que é uma conduta inaceitável, né? Não é a questão de se foi o melhor estudo, o melhor desenho de estudo, e assim, você pode ter um desenho que não é tão bom, mas o estudo é bem feito. Então, ele tem as limitações do desenho do estudo, mas o estudo é bem conduzido, o que não foi o caso, né? Então, um exemplo que a gente tem recente também, ainda na Covid, é o valor da BCG na proteção contra a Covid. Então, os primeiros estudos que apareceram foram estudos ecológicos. Os estudos ecológicos, eles são um desenho de estudo que não permite tirar muita conclusão, mas permite gerar hipóteses. Não é para sair dando BCG para todo mundo, mas é para sair fazendo ensaios clínicos, que são a melhor forma de mostrar o efeito de uma intervenção qualquer. Então, é disso que a gente está falando. No caso do artigo da Lancet, idem, não era o melhor desenho de estudo, não, era um estudo observacional, retrospectivo, até aí tudo bem, foi publicado na Lancet. A Lancet não costuma publicar artigos observacionais retrospectivos, mas era um número muito grande, você tem uma urgência de uma pandemia que está acontecendo, foi uma análise bem feita, o que estava em questão não era a análise que foi feita, o que estava em questão era a fabricação de dados, a desonestidade com os dados, que foi levantada já no início pelos caras da Austrália, que viram que tinha mais doente no banco de dados do que doentes notificados lá na Austrália. Então, sim, não era possível. Foram eles que levantaram a bola e que pediram os dados. E a Lancet é uma revista que normalmente não permite isso que o Lapa falou, né, de você ter os dados, você disponibilizar o banco de dados é obrigatório, né? Não existe você
Ou você tem que disponibilizar, ou você tem que argumentar muito claramente por que você não pode disponibilizar. O banco não é anônimo, nós não temos como anonimizar, nós não temos autorização ética para isso, mas de outra forma você tem que disponibilizar, e não foi disponibilizado. Então, o próprio processo da revisão pelos pares e o próprio processo da editorial foi questionado por causa disso, e por isso a própria Lancet retirou antes dos autores retirarem. E em relação à comunicação, à divulgação, o Ministério da Saúde também faz isso há alguns anos, aliás. Você tem que colocar no site deles, quando eles financiam a pesquisa, você tem que colocar um resumo dos seus resultados para a comunidade científica e um resumo para leigos. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu e Lapa e eu fazemos parte de uma rede de pesquisa em tuberculose, Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, e nós temos uma área da sociedade civil, né? Nós temos pessoas que são muito atuantes, que trabalham com advocacy e que estão trabalhando conosco, e eles estão organizando um curso sobre pesquisa científica, para que a sociedade civil possa compreender do que se trata, o que é isso, o que é boa evidência, o que é um bom estudo, quando é que um estudo não é bom, o que é um bom desenho de estudo. Então, essas coisas eu acho que são importantes, e eu diria que não custa a gente fazer um resumo para leigos. A minha experiência com a imprensa leiga é ruim. Eles nunca entendem o que a gente está falando, eles sempre escrevem errado, e eu, quando dou entrevista, o que eu faço é eu peço de volta. Eu digo, não publica antes de eu olhar, porque nunca é o que eu disse, nunca é o que eu disse. Então, eu acho que é uma coisa importante, sim, da gente tentar. Não sei se é uma obrigação nossa, mas, enfim, acho que a gente deve tentar. Eu acho que a Luna tem razão, essa aula deveria ser a aula inaugural no IMS, e a gente vai tentar influir para que isso aconteça. Sobre essa última questão de divulgação científica, eu queria ressaltar que existem coisas muito boas que já vêm sendo tentadas, né? Eu vou mencionar como um grau máximo disso a revista Ciência Hoje, que não é de hoje, continua, todo mundo devia fazer assinatura. Eu tenho uma assinatura da revista impressa, da revista digital e da Ciência Hoje para as crianças, que eu estou tentando doutrinar minhas netas na integridade científica e na divulgação. Então, além disso, existem a revista da FAPESP, que Lapa comentou, e a da FAPESP veio um pouquinho atrás, mas também faz esse esforço. As bolsas de FAPESP para cientistas do nosso estado, são renovadas a cada 3 anos, elas incluem uma exigência de atividade na rede básica, pública, de ensino, o que é uma iniciativa boa também, não é? E, mais recentemente, vem aparecendo acadêmicos com uma especial bossa, com uma especial capacidade de fazer essa divulgação científica. E o melhor exemplo contemporâneo para mim é Natália Pasternak, que é uma microbióloga da USP, que criou o Instituto não sei o que da Ciência, e tem agora uma coluna no Globo, na qual isso vai virar uma sessão, que vai participar também o Roberto Lente e outros expoentes da ciência brasileira. Ela tem uma capacidade ótima. O último artigo foi A Cura Vem a Cavalo, porque ela abordou a questão de soro de cavalo, etc. etc. Então, tem coisas boas acontecendo. Isso cada vez mais, para terminar, eu queria dizer que cada vez mais importante, tendo em vista as tendências anti-iluministas, obscurantistas, que vêm desse movimento de vários países do mundo, algumas grandes potências, outras nem tanto, de negacionismo, obscurantismo,
com aspectos caricatos, como o terraplanismo, mas com aspectos muito graves para a saúde global, como o movimento anti-vacina. A vacina hesitância, quer dizer, as pessoas... isso não depende só de informação. Tudo que tem que ser combatido aqui, o receituário do Lapa, completo, maravilhoso, é para também não levar água para o moinho do obscurantismo, que pega as dificuldades da ciência e transforma isso em coisas horríveis para a humanidade, né? E uma pergunta rápida para o Lapa, se houver tempo. No âmbito da Open Science, eu já pensei várias vezes, minha opinião oscilou sobre a questão do anonimato dos autores e dos revisores, seja para artigos, seja para projetos de pesquisa. Eu vejo que é um tema polêmico ainda, tem prós e contras. Eu queria saber o que o Lapa anda pensando sobre isso. Para terminar, Lapa, a ideia da NET de trazer você aqui foi inspirada, queria te agradecer muito e dizer que a gente vai divulgar o BRISP, que já está na sua 6ª edição agora e nunca foi divulgado na nossa instituição. Nosso compromisso é passar a divulgar, viralizar os links e os resultados. Obrigado de novo a você. Só para essa última questão do BRISP, lembrar que o IMS é parceiro da UFRJ no programa em rede de bioética, né? Sim, e que sim. Os nossos grandes mentores, tanto na UFRJ quanto na Fiocruz, são parceiros assim, importantíssimos, né? Como é o caso da Marisa Palácios, como é o caso do Eduardo Rego, né? Da própria Sônia Cavalcante, que é a pessoa na área de integridade que deu o pontapé e lidera hoje no país há 10 anos essa história, é membro desse Comitê Internacional dos Congressos. Então, essa é uma área que a UERJ já participa desde a sua formação e talvez tenha que participar um pouco mais do BRISP. O BRISP começou no UFRJ, mas ele hoje ultrapassou, hoje tem uma dimensão nacional. Sobre a questão importantíssima que você coloca da Open Science, você focou especificamente a questão da revisão por pares, não é isso? A revisão por pares, seja de artigos, seja de pedidos de financiamento, etc. Então, há toda uma política. Hoje não há um consenso mundial sobre isso. Tem muitas revistas, como você sabe, grupos editoriais importantes que fazem hoje a revisão aberta. Eu participo, por exemplo, da Frontiers, tanto lá da área de doença infecciosa como de imunologia, que eu faço revisão para eles ocasionalmente, e lá a pessoa acaba sabendo quem revisou o artigo. Tá? Então, o nome, inclusive, do revisor aparece no artigo. Isso aí, então, que não tem nenhum tipo... Durante o processo editorial, o autor submetendo um artigo não sabe quem está revisando, até para evitar tipo de pressão. Existem revistas, aqui mesmo, as nossas revistas de saúde pública, não sei exatamente qual, eu acho que é a da Fiocruz, que você não sabe, é cega geral. Você não sabe quem é o autor, ninguém sabe quem é você, etc, etc. Essa é outra maneira. Né? Então, isso não há um consenso. Há discussões no mundo inteiro sobre isso. Né? Eu acho que eu fico muito à vontade de revisar um artigo às claras. Mas, para isso, uma questão essencial é a questão do conflito de interesse, que é o ponto de partida inicial para você decidir se vai participar ou não de qualquer revisão por pares. Olhando livros sobre o Covid, já tem 300 livros que leva mais tempo em publicar coletâneas sobre todos os aspectos, ou seja, desde livros que falam de questões mais epidemiológicas, livros na área de virologia, até estudos no direito, na saúde global,
na sociologia, todos os campos já têm uma literatura enorme, ou seja, um pouco essa voracidade de todos os acadêmicos se debruçarem sobre esse tema. Eu acho que essa é uma questão, ela é, por um lado, muito boa, mas, ao mesmo tempo, muito problemática no que você disse, sobretudo em determinados campos. Não é? Eu sou editor associado de cadernos de saúde pública e a gente também tem um fast track. Então, chegam os artigos, às vezes, me dizem, Ortega, você pode olhar esse artigo? Já não vai nem para apareceristas. E com isso se publicam coisas que têm muita menos qualidade da que deveriam ter. Mas eu acho que tem outra questão também muito importante, é como que isso estimula um imaginário. Ou seja, por um lado, todo isso mostra também uma coisa que até há pouco tempo, sobretudo do lado, muitas vezes, dos cientistas, mostrava a ciência como uma espécie de caixa preta, não é? Aqui está a ciência, aqui está a sociedade, a cultura, a política. A gente já viu, o Covid foi um exemplo de que tudo que a gente, eu sou filósofo de formação, mas tudo que a gente na área de humanas, de ciências sociais, vive falando sobre a ciência é uma atividade política, a ciência é uma atividade cultural, o Covid mostrou de uma maneira assim impressionante, não é? Tem debates sobre tudo isso. Isso é uma coisa muito, isso mostra como que a ciência de fato funciona. Ninguém pode dizer agora acreditar no fetiche de uma ciência pura, distante da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, isso alimentou o imaginário anti-ciência, que é uma questão muito, muito preocupante. Ontem tinha uma matéria no País dizendo que um terço dos espanhóis tomarão a vacina quando esteja disponível, outro terço tem suas dúvidas. Entendeu? A gente está correndo atrás da vacina, mas tem muita gente que não vai querer tomar. Por outro lado, tem uma questão, até que uma questão bioética importante, quando apareceu todo esse debate sobre a vacina russa, é aquela coisa, tinha gente que dizia, mas será que não vale a pena dar uma vacina que a gente não considera 100% segura, porque não deu tempo de fazer a fase 3, etc., mas que pode ter um potencial de salvar tantas vidas, ou tem que esperar, mas com isso vai ter mais mortos pelo Covid até esse momento? Gente, esse debate esquece de lado que se tem o povo tomar uma vacina que não é 100% segura, o movimento anti-vacina, que já é terrível em muitos países, ele vai triplicar. Se tem uma vacina e começam a ter casos de efeitos colaterais por essa vacina, a gente vai se lascar porque vamos ter a vacina para a Covid e toda a carreira as pessoas não vão querer tomar. Então, um pouco essa questão, eu acho que é uma questão importante. Outra questão que tem a ver um pouco com o que você falou dos ensaios, as evidências, etc. Eu concordo com você, eu concordo, a Anete também falou bastante disso, em determinados campos, por dizer assim, não é? Porque quando você vai para a produção de evidências na área de saúde pública, já não estou falando em outros campos, já estamos falando, por exemplo, na área de saúde pública, de saúde global, há coisas mais complicadas. O padrão ouro do ensaio clínico randomizado já é mais problemático. A ideia de one size fits all, a gente mostrou na pandemia como não existe. Isso foi o próprio Richard Horton falando em editorial em Lancet, etc., que tem que pensar em alternativas realistas, ou seja, todo um movimento, igual que no campo dos estudos, dos ensaios clínicos, aparece a ideia de ensaios clínicos pragmáticos, a gente teria algo semelhante em toda essa questão. E, finalmente, eu acho essa questão que Eduardo também colocou, do Open Access e tal, eu também tenho assim, algumas, acho muito bom, mas, por exemplo, tem uma questão que o pessoal que faz pesquisa em áreas mais de humanas, mais, tipo assim, uma pessoa que estuda poesia medieval francesa do século XIII, ou uma pessoa... toda essa pressão no Reino Unido, isso é muito forte, pressão pela dissemination, pressão pela divulgação, etc., como cada vez mais importante, esse pessoal reclama muito, não é? Ou seja, essa ideia da ciência como uma ciência aplicada, isso é uma coisa, é muito boa, eu concordo com as coisas que disse Eduardo, mas também eu sou sensível a que tem áreas que é mais difícil tornar isso para um público maior. E, finalmente, uma pergunta que tem a ver com o Open Access. A gente, no Brasil, as revistas brasileiras, a maioria está na página da Cielo, etc. Mas qualquer revista internacional oferece a possibilidade
de publicar Open Access, mas você tem que muitas vezes pagar $3.000, $5.000 pela publicação de um artigo. De novo, é uma falsa ideia de democratização da ciência, porque só quem tem grandes grants que vai poder colocar todos os artigos em Open Access, que ao mesmo tempo os artigos já vão ter mais leitores, mais citações, etc. Então, eu acho que isso é uma questão também importante. Era isso. Obrigado. Não, na verdade, eu não tenho nada a comentar, só concordar aí com as suas colocações. Eu acho que você tem toda a razão. Eu assino embaixo também. Não tem nada a comentar especificamente. Tá? Obrigado, Francisco. Obrigado a você. Bem, obrigada, Lapa. Foi realmente, bom, eu não preciso nem dizer que foi muito boa, porque o pessoal está querendo que você dê. Já arrumaram mais trabalho para você aí. Obrigada, Bom Lapa. dia para todo mundo. Obrigada a todos. Lapa. Obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que fico sempre à disposição. Parabéns pela iniciativa a todos vocês. Tá?